Porque no momento o empresariado está mais preocupado com a questão da tarifa do Trump do que com o IOF, mas é uma discussão ainda pegando fogo aqui no Brasil, sim. E a reunião que a gente ia ter hoje de conciliação entre Congresso e governo terminou sem acordo. O pessoal colocou aí na tela primeiro, já deu um spoiler do destaque da nossa reportagem em Brasília. A reunião de conciliação entre o governo e o Congresso terminou sem acordo. A AGU e os advogados do Congresso chegaram a expor seus pontos, mas não chegaram em um consenso. Estiveram presentes nessa reunião Jorge Messias, advogado-geral da União, os advogados que atuam no Senado e na Câmara, além também de representantes da Procuradoria-Geral da República e do Ministério da Fazenda. Então, o ministro Alexandre de Moraes que vai ter que decidir, uma apuração da nossa colega Amanda Klein, o Supremo Tribunal pode dizer que o decreto é parcial ou totalmente inconstitucional. Se o ministro Alexandre de Moraes, que é relator, que comandou essa reunião de conciliação hoje, chegar à conclusão de que o IOF não é regulatório. Em outras palavras, pode manter uma parte do decreto e derrubar o resto, como a gente vem analisando aqui em possibilidades nas últimas semanas. O noticiário virou, professora, mas a gente vê agora os dois lados esperando uma solução ali mais judicial, né? Como que a gente pode ler esse novo momento da discussão do IOF, em que o governo parecia chegar já melhor à mesa, tendo em vista todos os fatos do momento, né? Mas... Natália, é interessante a gente ver como é que essa questão do IOF ela foi mudando ao longo dos dias, né? E como é que, enfim, até o cenário internacional, essas questões que a gente ficou aqui o programa inteiro falando do Trump alteraram tudo. Porque, de repente, havia enfim, até a campanha, né, que o governo fez de tentar colocar o Congresso como, enfim, contrário aos interesses da população, né? E várias questões, né? Não tem a ver só com o IOF, tem a ver com o IOF, taxação de grandes fortunas, a alíquota do imposto de renda, tem a ver com o aumento do número de deputados, enfim, tinha uma série de questões, né? As emendas parlamentares, tudo, né? E aí o que acontecia é que parecia que o Congresso, ao meu ver, tinha muito mais força e estava com muito mais capacidade de barganha, digamos assim, porque eu não vou nem dizer negociação, eu acho que em alguns casos é quase um sequestro do orçamento público e uma chantagem, mas de qualquer forma tinha mais capacidade ali de negociar. E com essas questões da tarifa, como o IOF é um imposto que lida com várias questões que também envolvem os setores produtivos, as transações econômicas de maneira geral, a gente está falando mais ou menos de coisas que estão parecidas, que estão próximas. Então, eu acho que a questão relacionada ao IOF vai estar atrelada às tarifas. Eu acho que dependendo de qual for a resolução em relação às tarifas do Trump para a exportação de produtos brasileiros, isso vai também impactar a negociação do IOF. Agora, eu acho que já há digamos, um resultado mais imediato. Primeiro, teve um relativo recuo do Congresso, até pela campanha que foi feita publicamente, e agora, diante dessa mobilização do Brasil inteiro, né? Teve gente que, inclusive, foi até as redes sociais do Trump, escreveram em português, o Trump teve que fechar a sua rede por um tempo, enfim, seu perfil. A gente está falando de uma mobilização, de fato, da população. O que acaba acontecendo é que essa questão do IOF, eu acho que o Congresso não tem mais a mesma força que tinha para atuar em relação a determinados temas, especificamente até em tributos, que tinha antes. É claro que a gente está num impasse, mas eu acho que esse impasse vai se resolver. Eu acho que é um cenário agora de maior resolução, por quê? Porque nenhum desses atores envolvidos quer continuar, além da gente ter tarifa, a gente ainda tem um impasse específico em relação aos impostos. Então, eu acho que essas questões devem se resolver sim, e nesse caso especificamente, eu acho que o governo ganhou um pouco mais de força e um pouco mais de fôlego agora para essas questões. Queria muito te ouvir nesse ponto de vista do governo, coach, porque como a professora destacou, as crises se acumulando, as questões se misturando e a gente vendo os ânimos agora caminhando para lados sentidos. Nessa discussão do IOF agora, como que o senhor está vendo a atuação do governo e o momento do governo para lidar com a resolução? Achei muito boa a análise da Isabela. Eu diria a mesma coisa. O que me chamou a atenção hoje foi o fato de que tanto o presidente Lula como os presidentes do Senado e do Congresso não participaram da reunião de conciliação. E quando o Alexandre de Moraes convocou os três poderes para discutir essa questão do IOF, estava claro que iriam os presidentes, né? O Lula, o Alcolumbre e o Mota. E o Alcolumbre e o Mota avisaram que não iriam, aí o Lula também não foi. É uma pena, né? Porque sempre que o Supremo, que a Justiça, toma uma decisão,
o Congresso reclama que o Supremo se mete em tudo, na área do legislativo e tal. E quando tem uma oportunidade de se entender o executivo com o legislativo, eles abrem mão disso e, mais uma vez, a bola volta para o Alexandre de Moraes. Quer dizer, ele é que acaba decidindo tudo no Brasil, o que pode, o que não pode, quem vai preso, quem vai solto. Volta tudo para o Alexandre de Moraes. Né? Mas eu concordo com a Isabela que o cenário para o governo hoje está melhor do que há 15, 20 dias atrás, sem dúvida nenhuma. Tá? Porque hoje o que se procura é um consenso, é conciliação. Pena que não tenham acertado isso, que seria muito difícil com representantes. Esse tipo de coisa ou se faz com os presidentes ou fica por conta do Alexandre de Moraes, contra a justiça. E aí, bem rapidamente, a gente pode até trazer uma pesquisa que saiu hoje do pessoal do grupo da Atlas Intel, falando justamente da popularidade do governo, da avaliação de Lula, nessa situação toda da política externa, da discussão das tarifas do Trump. A pesquisa divulgada hoje mostra que o tarifaço, embora prejudicial para a economia, claro, fez bem para a avaliação do governo Lula, que agora tem os mesmos índices de aprovação e reprovação. O Lula aí sendo desaprovado por 50,3% dos entrevistados e aprovado por 49,7%. Resultado ali quase que de empate técnico. Para a gente encerrar esse assunto, Couto, queria até essa sua análise um pouco da história recente, a gente diria, das crises que a gente viu, porque essas pesquisas elas vão acompanhando, né? A gente vê crise do INSS, começa a recuperação, vem a crise do INSS, aí começa a se recuperar de novo, vem a do IOF. Aí agora a gente está com essa discussão das tarifas que se juntou junto com a discussão dos pobres, ricos, na discussão da taxação de grandes fortunas, virando um pouco a opinião pública. Você acredita que a gente está tendo uma certa virada para o governo no momento? Você tem razão, Natália. Esse ano, o presidente Lula, a aprovação dele vinha caindo desde janeiro, né? Cada pesquisa que saía, ele ia perdendo mais popularidade. Pela primeira vez agora houve uma reação, né? Ele subiu 2 pontos na aprovação e tem menos 2 pontos na desaprovação. Sem dúvida nenhuma, influência direta da posição que ele tomou diante do ataque que o Trump fez à soberania nacional. Tem a ver com isso, né? As outras crises continuam aí. Quer dizer, o PIX não se fala mais, o INSS ainda vai rolar CPI, mas ficou para agosto, né? E o IOF, agora o Alexandre de Moraes vai resolver. Então, eu tenho a impressão que daqui para frente o clima deve ficar mais tranquilo, deve haver uma trégua, né? Até porque agora tem mais um recesso no Congresso, né? E no segundo semestre, acho que a gente vai ter um pouco mais de paz no país, e isso é bom para o governo que vem de crise em crise o ano inteiro. Né? E, de repente, graças ao Trump, né, recebeu de presente, caiu no colo, a bandeira da soberania nacional, da justiça social, está tudo misturado, né, nessa história. Né? Então, A gente vai vendo já era esperado que houvesse uma reação do governo, e eu imagino que semana que vem tem o Quest também, e essa tendência deve se manter.